Olá, meu nome é Júlio. Hoje nós vamos ver uma experiência que mostra a deformação elástica dos corpos. Os corpos têm a propriedade de, ao sofrerem a ação de forças suficientemente pequenas, se deformam, mas quando essa ação cessa, eles voltam à sua forma original. Quando os corpos são deformados, eles devolvem uma força chamada força restauradora. Ela é explicada pela lei de Hooke. Por exemplo, esta é uma mola de aproximadamente 11 centímetros. Esse é o tamanho natural dela. Nós podemos esticá-la ou então comprimi-la e quando cessa a força que deforma, ela volta ao seu tamanho natural. Existem vários outros tipos de mola também. Essa aqui é uma mola um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Um dinamômetro serve para vocês medirem força. Ele já tem uma calibração em newtons, ou seja, medindo o peso de objetos. Vocês podem pendurar objetos aqui e ele naturalmente já fornece para vocês a força-peso. Bom, um dinamômetro, ele nada mais é do que uma mola. Também uma mola, só que ela já está calibrada para conversão de deformação para força. Uma mola apresenta somente esse comportamento restaurador quando ela está num regime que nós chamamos de elástico, ou seja, quando as forças que agem sobre a mola são suficientemente pequenas. Forças grandes demais podem deformar permanentemente essas molas. Essa propriedade de deformação dos corpos não é exclusiva de molas. Quaisquer outros corpos não são idealmente rígidos. Por exemplo, essa régua ela pode ser deformada um pouco e quando cessa a força de deformação, ela volta ao seu estado natural. Mesmo uma mesa ou uma parede também sofrem deformações quando você aplica força sobre elas. Simplesmente você não consegue enxergar esse tipo de deformação. Essa experiência será composta por 3 partes. Na primeira parte, nós mediremos a dureza de uma única mola. A segunda parte, nós mediremos a dureza de 2 molas combinadas em série. Na terceira parte, nós mediremos a dureza de 2 molas combinadas em paralelo. Nessa experiência, usaremos massas de 25 gramas, que são essas maiores, e massas de 10 gramas, que são essas menores. As massas de 10 gramas, como podemos ver na balança, têm valor muito próximo de 10 de fato, mas as de 25 têm valor real mais próximo de 23 gramas. Para a primeira medida, nós usaremos apenas uma mola. A mola pendurada no suporte, ligada diretamente ao suporte de massas. E a partir desse ponto, vocês podem ver que a ponteira ela não está no zero. Então, nós temos que alinhar este zero dessa forma. Colocamos, então, uma primeira massa de 25 gramas no suporte e fazemos a medida da deformação da mola. A partir desse ponto, nós repetimos essas medidas, colocando mais massas e medindo as deformações correspondentes. Então, com 2 massas, 3 massas, até 8 dessas massas de 25 gramas.
seguida, nós inserimos 8 pequenas massas de 10 gramas sobre esse sistema, fazendo as anotações das deformações correspondentes. E 8. A partir desses dados, nós podemos fazer um gráfico do peso em função da deformação da mola. Com esse gráfico, é possível encontrar qual que é a dureza da mola, ou a constante de mola. A segunda parte da experiência consiste em medir molas em série. As molas, elas são colocadas uma conectada à outra, ligada ao suporte tripé e conectada ao suporte de massas. Novamente é necessário zerar a escala e todo o procedimento de inserção das massas é repetido.
A partir desses dados, novamente é possível calcular qual que é a constante de mola das duas molas em série. Na terceira parte, nós medimos a dureza de duas molas em paralelo. Então nós fazemos a montagem de duas molas nesse suporte tripé. Inserimos o suporte de massas. Não podemos esquecer de zerar a escala. E com isso repetimos toda a experiência, inserindo as massas uma a uma, até termos valores suficientes para fazermos um gráfico. Lembre-se de anotar, para cada massa inserida, a deformação correspondente. Lembre-se que a partir desses dados, nós devemos fazer o gráfico de peso em função de deformação. As unidades devem ser convertidas para as suas grandezas adequadas, ou seja, as massas em gramas devem ser calculadas em newtons, usando a aceleração da gravidade, e as deformações devem ser calculadas em metros. A partir do gráfico, vocês devem traçar a melhor reta que passa pelos pontos, usando o método dos mínimos quadrados. E o coeficiente angular desta reta vai ser a dureza da mola. Com isso, nós realizamos essa experiência que mostra a deformação dos corpos e a força restauradora quando esses corpos são deformados no regime elástico, que é a lei de Hooke. Até a próxima!